Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, e o nosso programa Retrato da História. E nós estamos falando de personalidades importantes dentro da nossa história, que são pessoas que construíram, que através da sua dedicação, deixaram realmente marcado na história um pedacinho daquilo que hoje nós temos no nosso Brasil, tá? E hoje nós iremos falar de 3 personalidades realmente muito importantes, porque nós estamos fazendo uma progressão no nosso país desde o descobrimento, e agora nós chegamos próximo da nossa independência do Brasil. E a primeira personalidade que nós vamos falar, ele teve um papel muito importante, mas muito polêmica também na nossa independência. José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele nasceu em 1763 em São Paulo e faleceu em 1838 lá no Rio de Janeiro. Por trás de grandes fatos, muitas vezes existem muitos mentores intelectuais que a história deixa de mencionar. A independência do Brasil, por exemplo, aconteceu graças ao trabalho de um político culto, hábil e liberal, com o abastecimento de ideias de líderes maçons, dentre eles Gonçalves Ledo, José Clemente, Januário da Cunha, Luiz Nogueira Coutinho, Joaquim da Rocha e o Frei Sampaio. Então aqui cabe um comentário, porque a maçonaria brasileira ela teve um papel muito importante em alguns eventos do Brasil, e um deles foi justamente a independência do Brasil, tá? Esse mentor foi José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos homens públicos mais importantes do Império e principais líderes aí da independência do Brasil, tá? Ele nasceu em 1763 na cidade de Santos e com 20 anos, ou seja, jovem, ele foi estudar lá em Portugal. Formou-se em mineralogia, direito e filosofia na Universidade de Coimbra. Porque antigamente o Brasil não tinha universidade. A primeira universidade do Brasil, que inclusive nós vamos fazer um programa especial, que é a USP, ela foi fundada só em 1934, gente. Olha só, 1500, 1934. Então as pessoas iam estudar onde? Iam estudar na Europa. E de preferência, lógico, os portugueses iam para Coimbra, tá? Ele retornou ao Brasil depois de 36 anos, em 1819, tá? E convencido pelos irmãos Andrada, no caso que eram vários irmãos, a disputar a eleição pela província de São Paulo. Tornou-se líder político e se elegeu para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lisboa. Apesar de ser contra no início a participação do processo de independência, tornou-se ainda grão-mestre da loja do Grande Oriente da maçonaria, mas ele foi destituído por não ceder aos levantes da independência, porque ele defendia a monarquia e a união do reino do Brasil com Portugal, por interesses. Então aqui eu vou deixar bem esclarecido o seguinte: ele tinha algumas regalias em Portugal, quando ele ficou lá, ele recebia realmente alguns pagamentos, então ele tinha esses interesses de que o Brasil e Portugal realmente se unissem, e não que o Brasil se tornasse um país independente. Então esse interesse é justamente por quê? Porque ele tinha algumas benécias naquela época, tá? Em 1822, ele fundou, então, um apostolado, que é outro segmento aí da maçonaria, da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, nos moldes da maçonaria, com a finalidade específica justamente de contrapor os líderes maçons, tá? Que já tinham o ideal de independência há muito tempo. Com a convocação da Assembleia Constituinte em Portugal, tá? Dom Pedro I deixou claro à coroa que ele queria governar o Brasil com autonomia, e começou a repelir exigências lá dos colonizadores. Inclusive, eles pediam até, para Dom Pedro voltar para Portugal. Ou seja, ali realmente estava um clima muito pesado, porque eles perceberam que tinha chegado a hora também de o Brasil reivindicar sua independência. E outros países da região já tinham conseguido. Os Estados Unidos e outros países ali já tinham se libertado aí do jugo dos espanhóis, em especial, tá? José Bonifácio, como integrante da corte portuguesa, passa a convencer os líderes aí de outras províncias que existiam no país para negociar e tornar o Brasil independente e demonstrar um apoio ao regente Dom Pedro I. Aqui, José Bonifácio, ele mudou um pouco de bandeira, porque ele perdeu as benesses que ele tinha lá em Portugal,
E aí ele ficou aqui convivendo dentro de uma estrutura brasileira. Então ele passou a apoiar justamente Dom Pedro I, ou seja, ele foi muito habilidoso. Enquanto ele tinha as suas benesses, ele, né, levava mais para o lado de Portugal. Quando ele realmente perdeu uma série de regalias, ele passou justamente a ter uma amizade muito grande com o imperador Dom Pedro I, tá? Bonifácio escreveu uma carta dura a Dom Pedro I, né, que foi determinante para a sua decisão de separar o Brasil do Reino de Portugal, porque eles queriam justamente que, né, Dom Pedro voltasse e deixasse o Brasil como uma colônia aqui. Alegou que Portugal nada mais tinha que esperar, né, que a gente não poderia esperar muito de Portugal, a não ser escravidão, tortura e até horrores, né, de um jugo aí realmente de colonização. Solicitando a Dom Pedro que tomasse uma decisão o mais rápido possível, porque a situação realmente está ficando insustentável. Assim, em 7 de nove de 1822, foi proclamada a independência às margens aqui do Riacho do Ipiranga, na província de São Paulo. Hoje no local existe um museu histórico, que é o maior museu do país, tá? É instalada a primeira constituinte no Brasil, independente, mas, após 6 meses, Dom Pedro I ordena o seu fechamento, proclamando a sua própria Constituição. Inclusive, quando nós falamos lá do Frei Caneco se rebelou justamente por causa disso. Ele queria uma Constituição liberal e não foi isso que aconteceu. Bonifácio foi preso por contestar, né, o novo imperador, que era Dom Pedro, e ele foi extraditado lá para a França. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro e chama de novo José Bonifácio para ser o tutor do seu filho, que era Dom Pedro II, que na época a gente tinha apenas 5 anos de idade. Ele foi tutor até 1833, porque ele foi destituído e afastado da tutela de Dom Pedro II. Tá? Ele se retirou para sua casa, no Rio de Janeiro, porque ele era acusado, né, por inúmeros inimigos de conspiração e perseguição pública. Tá? Ele faleceu em 6 de 4 de 1835, deixando uma das maiores biografias da história, mas muito contestado pelos desafetos irmãos maçons, que desviou as atenção do processo da independência, tudo para ele, desqualificando os verdadeiros mentores da luta pela pátria. Então aqui, pessoal, nesse primeiro bloco a gente realmente falou dessa personalidade, inclusive a gente vai deixar um tema para o futuro, porque nós vamos fazer um debate aqui no nosso programa, que isso é muito importante, da independência do Brasil. Nós tivemos a nossa independência em 1822, só que nós não somos totalmente independentes ainda, então nós vamos montar como se fosse uma mesa redonda de algumas pessoas, historiadores, né, para debater isso. Será que aquela independência de 1822 realmente ela foi plena? Nós temos plena dependência no Brasil? Não temos. Então nós vamos montar aqui um debate, nós vamos comunicar para vocês aqui, porque o nosso programa também, o intuito é montar alguns debates para debater situações e levantar bandeiras da construção de um novo país, Brasil. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos.